You are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle walking God. And you are Yahweh. Yes, fazer indispensável. Jesus Cristo é O som indispensável. que ousa na Se Yesu. você está com Jesus, Azana nguya. Ele tem poder Ya kubebisa. de instruir Kendo kafani. toda a fé. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. We reverence you, Lord.
biso. Na tongo na lelo subika kati na biso. Na tongo na lelo signe produit kati na biso. Na tongo na lelo za sous réponse kati na biso. Oza sous guérison kati na biso. Oza sous elonga kati na biso. Yango to tombo yo nzamba lola. Mosantu na Israël kumama. Na mona batu base autoproclama banzambe. La sila lokola molinga. Gloire na bango nyonso ezala passé. Mais yo trône éternel. Balongola ka ote ko bacha yote. Bakotika la pe kolongola ka ote umela. Yango mitema na biso tombami. Koloba nzambe umela. Umela tikala na kiti yo abokonzi. Kwete bokonzi ebongi na yo. Merobo shinda yanda bakamana. Mobile lokola Yesu na monate. Oya za fidèle lokola yo na monate. Oya tonda sengo lokola yo na monate. Oya loba kape nyonso kokisama lokola yo na monate. Oya kada lisunge sika mayele sili esuki lokola yo na monate. Nous avons à Kamusaka parce que Bimusaka réponse dans solution. Et si Kabatu Bazako Kanisa les sous-soutenir, aux ensembles, maman, aux ensembles, Netolama. Dans dit sous ta présence, nous la tombons dans les eaux. Mon moment sant, on a dit que le sida. Oyo bongi ça qui prend la dimanche à l'eau sala. Oyo bongi c'est là qui dit ce qu'on a dévi à séminaire au sala. Bidolobi osa alpha. Alpha, bandana la vie sur Moussala oyo. Alpha, dans mon colonel Lelo. Alpha, debi ya nyonso. Alpha, et bandeli ya nyonso. Tozo bandana yo. Parce que c'est ce Robabel. Na makasite, na nguyate, menga indenzambe. Yasholobi, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alpha, Emmanuel, Omega, Tocho li pocha séminaire oyo. Yaka, Oyo bongi c'est le biso, Tojo yango. Oyo bongi c'est le biso, Toyoka. Oyo bongi c'est le biso, et Simba biso. Oyo bongi c'est le biso, Totato. Nazo tellement d'autorité, Jésus a fait signal. Y'a qu'on repoussé Moussika. Na kati na mikolo nyonso tokozala ana séminaire. Nguya nyonso ya dérangement. Nguya nyonso ya envoûtement. Misala nyonso ya kindoki. Et coopérer au nom puissant de Jésus-Christ. Et coopérer au nom puissant de Jésus-Christ. Et coopérer au nom puissant de Jésus-Christ. Nzambe ya succès, zala na succès na kati na séminaire. Nzambe ya gloire, na sa gloire dans le séminaire. Nzambe ya ba réponse, na ba réponse dans le séminaire. Nzambe ya guérison, ya changement, ya sali, ya âme. Sala yango na kati na séminaire. Non pas à moi Jésus, mais à ton nom donne gloire. Non pas à moi, mais à ton nom donne gloire. Non pas à moi Shiloh, mais à ton nom donne gloire. Alléluia, Jéhovah. Teke yanda bakamana. Medrozo shinda yanda bakamana. Merobo yeke menifakata yebe. Zala papa pona bisoto zala bana na kati na mibudu. Zala papa bisoto zala bana na kati na séminaire. Zala maître bisoto zala ba disciple. Oh Jésus. Zala berger papa le kaliboso ya nyonso. Oui, ça Jésus. Nous ressentons le moment précieux. De lobby, c'est que la biso nyonso enseigné par Nayo. Tu es le meilleur enseignant. Il y a qu'à conseiller le peuple. Nazanani. Ceux qui n'ont pas canal au CP, na tongo na lelo, au peuple Nayo, au batiki bandam, bazo quelque chose nzambe. Na kita yo tombama. Na limwa yo monisama. Molimo mo santu. Gulo na mundo kolangai. Bimisa maloba, ngai te, bimisa maloba. Pour tes peuples ont quelque chose. Où t'es pas Nayo. Il doit vivre dans l'air détresse, il prière à l'Éternel. L'Éternel a envoyé sa parole et sa parole est guérie. Je t'en supplie ce matin, mon Jésus, mon amour, d'aime que la parole qui sortira ce matin ait de la place dans la vie de ton peuple. Ait sa place dans la vie de ton peuple, Jésus. Au Bikisa, au Kangola, au Sikola, au Bungela, au Longisa, au Bimisa, à Bisika Nyoso, au Bakokocha, Maloba no Kangola qui est Kangola. Malobo au Tinda qui est Kangola qui n'a pas de ressorti et Kangola Jésus. Maloba et Jessica, la Katina Motima et Bokola. Au moment santo, préparez mi tema ya santo. Au moment santo. Oh Jésus. Alléluia, Rabouni. Mais robo shinda yanda bakamana. Mais robo yekemeni brakata yebe. Merci pour ta présence, mon ami. Je sens ta présence.
Je peux palper ta présence. Merci, merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Prends ton chemin. Prends ta place. Glorifie Jésus. Molimo Santo. Renie Katina Sikao. Merci pour tes bouillons de la Tissalgo. Merci pour tes présences de ton Dieu dans Salgo. Et Nandini à cause de la présence de Nayo. Et nous comment côté pour se voir. Sois le Dieu à nous. Le pan de tous. La pompe de la Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux te lier sur tout cela. Que Deus seja louvado. Nous sommes en présence là. Nous reconnaissons a sua presença. Début na biso ya séminaire. No começo do nosso seminário. Est-ce que ça na mutu moko azoyebi ke tozobanda séminaire? Alguém sabe que nós começamos o seminário hoje? Nani ayebi? Quem sabe? Amen. Ya nzambe azwa lokumu. Que Deus seja louvado. Toza na présence na ye. Estamos na presença dele. Nga nazondima. E eu creio. Ntango nyonso nzambe azoconvoque peuple na présence Toda na vez ye. que Deus convoca o povo na sua Eza presença, na ntina. tem algum objetivo. Amen. Amém. Ebe nazondima ke yo ndo kozala bénéficiaire ya nyonso na kati na Que séminaire. é você que vai se beneficiar nesse seminário. Nakanisi ko opesa nga amen. Quem sabe que Seke vai eza yo te eza nga mo. Talvez você sou eu. Amen. Okozala bénéficiaire Serás ya maloba na nzambe na kati na séminaire. Serás benéfico na obra de Deus nesse seminário. nalingi mutu moko aloba séminaire oye mpo na nga Diga esse seminário que eu loba séminaire oye mpo na Diga esse ngai seminário que é amen ya solo séminaire oye mpo na Eu yo vou esse seminário para você. e nazondima ke nzambe nalola E eu creio que Deus dos céus akolobela yo falará para você. nzambe nalola Deus dos céus aokambola yo irá te libertar. nzambe nalola Deus dos céus aochange position mudará a posição da sua vida. nzambe alola Deus dos céus akomona yo irá te ver, mpe akolongisa irá te fazer isso. amen ya nzambe azwa Que lokumu Deus seja louvado. akambola su présence na yo Desceu a sua presença akanisa susu mingi e se lembre muito epai ya pasteur na nga André do Leonard nosso pastor André Leonardo, oyo atika ngai te na bapriere que não me deixa nas orações. aza mentor aza coach na nga Ele é o meu manto, ale kozala chéri na nga aza nyonso mpo na ministère na além do seu meu amor e tudo no meu ministério. mingi oyo nazali ezali fruit ya baconseil na ye Muito que eu sou fruto dos seus conselhos epuis ya baorientation na e ye das suas orientações. yango nzambe na nga vraiment Por isso, meu Deus, abosana te kotombola oyo eza ministère na que ye não se esqueça de levantar o seu mpe ministério. epakolami oyo eza likolo na ye ekitaka ntango nyonso E o ungido dele desça sempre sobre nós. amen Amém. ya solo nzambe azwa lokumu Verdade que Deus seja louvado. na molili nayebi te soki nakotango Nós escutamos, não sei se você conseguiu ler. ya mama na likambo tokopartage na séminaire A grande coisa que faremos no seminário, tokolobela comment un homme peut recevoir faremos como que o homem pode receber les nouvelles choses as novas coisas prévues par Dieu. previstas para Deus. ndeko na nga toyebi biso nyonso ane oyo Todos nós sabemos que este ano elobamaki ke eza ane ya makambo ya sika foi dito que é ano de novas coisas. nga nazondima na makambo ya sika ya Eu nzambe creio novas coisas de Deus na kati na ane oyo sobre esse ano. soki nzambe asungi yo Se Deus te ajudar, okomprendre makambo tokotia na séminaire te entender as coisas que vamos pregar nesse eke seminário, molimo mosantu na nzambe aede é yo que o Espírito Santo te ajude okoka na kosalela e yango você praticar. nzambe akokokisa oyo eza maloba na ye. Deus cumprirá a sua palavra. okovivre banouvelle chose na ane Viverá as novas coisas no seu ano. amen tolobi ndenge nini mutu akoki kozwa makambo ya sika oyo nzambe abongisili ye na ane oyo 2021 Como uma pessoa pode receber novas coisas que Deus preparou neste ano 2021? tolobi eloko ya liboso tozoloba lelo Primeira coisa vamos falar hoje. mutu esengeli akroire na fidélité ya A nzambe pessoa deve crer na fidelidade de Deus. esengeli mutu andima na fidélité ya nzambe Crer na fidelidade de Deus. ndeko na nga mpo orecevoir banouvelle chose oyo nzambe abongisili yo na ne oyo Agora, para receber novas coisas que Deus te preparou neste ano, première chose nazoyebisa a yo primeira coisa que eu te digo, esengeli motema na yo mobimba ondimeke nzambe aza fidèle todo o seu coração creia que Deus é fiel. nzambe aza fidèle Deus é fiel. même ntango bato bazodemere infidèle
infidèle, Mesmo que as pessoas sejam infiéis, Nzambe azo rester toujours fidèle. Deus sempre é fiel. Ndeko nanga Nzambe aza fidèle Agora Deus é fiel. parce que aza oyo akokisaka maloba na Porque ye. Ele é aquele que cumpre as suas palavras. Aza Nzambe oyo asuka aka na okokisa maloba na Ele é ye. Deus que sempre cumpre as suas palavras. Ata ntango eleki, Mesmo que o tempo passe, ata bambula eleki, mesmo que os anos passem, ata makambo eza makasi mesmo ndenge que nini as coisas estão difíceis, oyo miso ya moto os ekokomona. olhos das pessoas podem enxergar. Mais Nzambe, Mas Deus, il finit toujours, Ele acaba sempre. nazoloba il finit Eu digo toujours que Ele acaba sempre par accomplir ses promesses. em cumprir suas promessas. oyo ye O apromete que Ele promete na kati na bomoi na sobre yo a sua vida, yaya Nzambe Nyama do Deus. asuka aka na okokisa Ele yo. sempre cumpre. Bible ezoloba A nini? Bíblia diz o quê? Na mokanda ya nombre, É livro de Números, nombre 23, número 23, 29 et 19. número 23, Bíblia não 19. A Bíblia diz: Dieu n'est pas un homme pour mentir, Deus não é um homem para mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. nem filho do homem para se arrepender. Ce qu'il a dit, O que ele diz, ne le fera-t-il pas? por que ele não fará? Ce qu'il a déclaré, O que ele declarou, ne l'exécutera-t-il pas? por que não executará? Bíblia obi Nzambe A Bíblia diz: Deus aza mutu te mpo na não kokosa, é pessoa para mentir, aza mpe mwana na mutu te nem é o filho do homem akoka na kobongola maloba na para que ye. possa mudar suas palavras. Lelo alobi ndenge Hoje mosusu, ele fala outra coisa, lobi abaluki alobi ndenge e amanhã vem mosusu. dizendo também outra. Bíblia elobi, Mas a Bíblia diz: est-ce que oyo Nzambe aloba mas será o que Deus disse? akokokisa yango te? Não pode cumprir. Est-ce que oyo Nzambe adeklara O que Deus declarou, akokoexekite será que yango não te? pode executar? Ndeko na ngai nalingi Meu Deus quer. natongo na lelo Não é comprendre que hoje que entenda ke Nzambe aza que fidèle, Deus é fiel. Nzambe akokosa te. Deus não pode mentir. Nyonso Nzambe Tudo que Deus adeklara mpo na bomoi na declarou para a yo sua vida, yaya ezala seja personnellement, lá pessoalmente, ezala na monoko ya basali seja na lá ye, na boca do seu lokola cérebro, aza Nzambe como ele é Deus, oyo akosaka te, aqui não mente, oyo abalusaka maloba na ye aqui não te. vira suas Il palavras, est Dieu, ele é Deus, akofinir ele sempre nakoexekute irá executar oyo aprometa o que ele yo. prometeu. nalobi Nzambe alola Deus, Deus disse, akofinir ele sempre nakoexekute irá executar oyo alobela o que yo. ele falou. nazoyoka meni na yo te. nalobi Nzambe Deus alola que Deus disse, Nzambe biblia, Deus de Bíblia, le véritable Dieu, verdadeiro Deus, Elohim, Elohim, le créateur, Criador, aza ele Nzambe. é Deus. Bible aza mwana A Bíblia moto diz: te. não é filho do homem. Nzambe aza noko na yo Deus não é o te. seu tio. soki aprometre Se yo ele te lelo prometeu hoje, lobi abalusi mas ma amanhã vai virar sua Nzambe palavra. aza mobali na yo Deus não é o te seu marido. soki aprometre yo Se te lelo prometeu hoje, lobi akorealize amanhã te pode não Nzambe aza realizar. mwana na yo Deus não é o seu te soki filho. abi mama na osala Se quiser, mamãe si pode fazer. babalusi maloba Depois vira sua mais la palavra. Bible nous Mas a dit Bíblia nous qu'il diz, est Dieu, ele é Deus. il n'est pas un fils de Ele não é filho do l'homme homem pour se para que repentir. se arrependa. alobi aza mwana na E se moto ele não é filho do te homem, okoka na kose para que repentir. ele se arrependa. nazo garantir Eu motema garanto ya o mosantu coração de moko um santo. na ntongo na Na manhã lelo de hoje, komba na motema na guarda yo no seu coração. badéclaration nyonso ya Todas as nzambe declarações de nzambe Deus. akofinir Deus irá na koexekute yango executar yaya isso. peu importe Não importa ntango oyo ekokozwa o tempo que peu pode tomar, importe não pode mikolo importar ekokoleka os tempos mais passando. comme il est Dieu Mas como ele é Deus, ce qu'il a o que déclaré ele declarou, akoexekute ele yango vai executar. akoexekute Eu disse vai executar. Eu disse vai executar. ndeko nanga nzambe azodemela fidèle Agora Deus é sempre fiel. nzambe aza fidèle Deus é fiel. ntango ekoki kozala O difficile tempo pode ser difícil na kati ya vi na yo sobre a sua vida. yango te ekoki koengendre Não é que pode impedir. ekoki kobota batembe na kati ya motema na yo Não é isso que pode criar dúvidas no seu coração. moto akolekisa batemp difficile A pessoa pode passar tempo difícil. moto akolekisa bamoment Pode difficile passar momentos difíceis. bamoment ya angoisse Momentos de bamoment angústia. ya opprobre Momentos de pobre. ya soni De vergonha. ya rejet De rejeição. ya De humiliation humilhação. ndeko na ngai Bem amado. yango te Não é isso. ekoki kokotisa doute Aqui vai levar na dúvida. kati na motema na Dentro yo do seu coração. ozanga kondima Você faltar a na fé fidélité ya e a nzambe fidelidade de Deus. alleluya Amen. bamama difficile Os momentos difíceis. oyo moto As akokolekisa pessoas passam. nazoyebiso na Eu ntongo te na digo, lelo na de hoje, elongola te não tire kondima na em yo você a fé. epai na nzambe Em Deus. okoma kodute Comece a na duvidar. fidélité ya Na nzambe fidelidade de Deus. ndeko na ngai Bem amado. yeba na se na moyo Saiba oyo nesse mundo. nzambe Deus. akokomplir maloba na Ele ye cumprirá suas na palavras. kati na bomoi na yo Sobre a sua vida. eza te ndenge yo ozokani Não é como você pensa. nzambe akokokisa Deus cumprirá maloba na ye suas palavras. na kati na bomoi na Dentro yo da sua vida. eza te ndenge oyo na sanso oyo ozolima Não é do jeito que você quer. nzambe nalingi ezala Ah, não, Deus, eu quero que seja nzambe assim. makambo asika
Ye na kati na bomoi na yo. dentro da tua vida. Nzambe akokokisa bapromese na Deus ye. cumprirá suas Na promessas. nzela ya sagesse na Através ye. da sua sabedoria. Nzambe akoutilize sagesse na Deus ye. utilizará sua Pour ayeba na sabedoria koaccomplir para que ele possa cumprir bapromese na as ye. promessas Na dele kati na bomoi na sobre yo. a tua vida. Nzambe akolekisa na bamomo ya pasi. Deus pode se passar em momentos Nzambe difíceis. akolekisa na basheme moko eza Pode se passar difficile. nos caminhos difíceis. Nzambe akolekisa yo na makambo moko ozomonaki ekomi suka ya vi na Deus yo. pode te passar em caminhos que são fins da Mais sua nsima vida. ya situation Mas wana depois daquela nzambe situação, akofinir na kotalisa eza fidelité na Deus ye irá mostrar-te a po sua fidelidade accomplir oyo eza promesse na para que ye ele cumpra a sua na kati promessa na bomoi na sobre yo. a tua vida. nalingi nayebisa Eu yo quero te dizer, ke situation oyo a ozotraverse situação que você atravessa elongola okondima epai na nzambe não tira a te tua fé em omona te Deus. ke situation oyo eza monene koleka E você vê que a sua situação é grande. tozoloba boye Vamos dizer o seguinte: nzambe akokolekisa yo na bamoment moko difficile Deus pode te passar em momentos tão difíceis, nzambe akolekisa yo na banzela moko eza vraiment compliqué fazer passar em momentos complicados, oyo moko mutu okomomona mpenza ke ntina ya kovivre eza lisusu te em que você vê não há jeito de viver. me na nzela na yango Mas através disso, nzambe akoya kosala eke Deus pode fazer atalisa fidelité na ye mostrar a sua po fidelidade akokisi yo eza bapromese na ye e cumpre as suas promessas na kati na bomoi na yo sobre a tua vida. ekonanga nazogarantir yo na ntongo na Te lelo garanto na manhã de hoje, situation moko te nenhuma situação oyo kokotraverse que você pode atravessar esala eke ozanga kocroire na oyo eza fidelité ya nzambe fazer que você não tenha a fidelidade de Deus. yaya peu importe situation kolekisa na vi na yo Não importa a situação que você passa na peu sua vida, importe molimo ekozinga pomoi na a yo escuridão que pode vir na sua vida, yaya ndima toujours na fidelité ya nzambe creia sempre na fidelidade de ndima Deus. toujours na fidelité ya nzambe Creia sempre na fidelidade ata de Deus. bikume etelemeli Mesmo que a luta ata levante, makambo makasi etelemeli mesmo portas fortes ata levantem, kolele ekomi partage na ou pode yo ser o cheiro da sua ata batida, soni ekola partage ou na yo vergonha da sua yaya batida. kolongola kondima te na fidelité ya nzambe Tira a fé da fidelidade nzambe de aza Deus. fidele Deus é fiel. nzambe aza fidele Deus é fiel. nzambe aza fidele Deus é fiel. akotemela E fidele sempre será fiel. maloba na nzambe na juge A palavra de Deus em Juízes, chapitre 6 Juízes capítulo 6, verset 13 versículo 13, maloba na nzambe a ezoloba palavra de Deus diz o seguinte: nzambe azoloba na Gédéon Deus dizendo a Gideão, nzambe ange ayiba Gédéon azongisa Gédéon anjo veio a Gideão dizendo a Gideão, abengi ye vara ero chamou de valente herói. sikoyo Gédéon azozongisila Aí, por aí, Gideão está dizendo a anjo. tozotanga maloba na nzambe Vamos ler a palavra de Deus. alobi ah mon Seigneur si l'Éternel était avec nous pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées Juge 6:13 Juízes 6, 13. ah mon Seigneur Oh meu Senhor, si l'Éternel était avec se o nous Senhor estivesse conosco, pourquoi toutes ces choses por que todas essas coisas nous sont-elles arrivées aconteceram para a gente? et où sont tous ces prodiges Onde estão os seus prodígios que nos pères que nosso Pai nous racontent quand ils disent l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains de mendiants. Amen. Gédéon asukaki. Gideão estava no rio, Parce que peuple matériel parce qu'il vraiment torturé bango. porque o povo estava torturado. Tango nzambe azoya kwa délivrer Quando bango. Deus veio para libertar eles, Ayebisi ye. disse para ele: Oza engambe. Você é menor, Ye aboyi. mas ele negou isso. Atali passion bazana. Olhou o sofrimento que Atali ele la tinha, souffrance bazana. olhou toda a dor que Atali tinha, makamakazi bazana. olhou todas as fontes que passaram. Alabi soki vraiment ka bazana. Se realmente Deus está conosco, Wani bapasi nyonso por que tozamo. tantos sofrimentos estão nos vendo? Wapi ba prodige. Está tendo os prodígios? Wapi
É uma pergunta que todo mundo se pergunta todos os dias. Outro dia, se Deus está comigo, por que coisas fortes chegando? Gedeão disse, não, se Deus está comigo. Cara, todos os milagres que ele disseram que fez. Talvez o seu caso não é de hoje. Tem pergunta que se pergunta no seu coração. Se realmente Deus está comigo, por que situações difíceis não terminam? E sabe que Deus faz milagres? E Deus está comigo. A dificuldade não termina. Porque nada anda como eu quero. Porque outras pessoas andam tudo bem. Mas chega em mim nada funciona. Porque somente eu. Porque vergonha somente eu. Decepção somente eu. Ser jogado somente eu. Cadê Deus? Aqui nos prêmios. Onde está o Deus? Aqui faz. Ele fez grandes coisas em Israel. Ele nos deu de maneira. Não é somente ele. Mas por que eu vivo isso? Não. São questões que andam no coração das pessoas. Que sobem nos corações das pessoas. Por que essa coisa não dá certo na minha vida? Por que tudo que eu vou fazer não dá certo? Por que a vergonha sempre me veste? Por que até hoje eu não nasci? Gente nascendo após eu. Mas a minha dor vai terminar. Mas por que eu? Como eu casarei? Todos os irmãos adultos já casaram. Isso somente eu. Mas qual é o problema que eu fiz? Qual o pecado que eu fiz? A que Deus não perdoa? Oh, Deus me abandonou. Amen. É o que Gedeão disse. Disse, se Deus está conosco, cadê os prodígios? E se Deus nos abandonou? Na mão de Deus que bom, irmão. Provável te garanto. As pessoas podem te abandonar. Pessoas podem te jogar. Pessoas podem te decepcionar. Mas Deus nunca decepcionará. As pessoas podem te ver nada. Podem te falar mal. A sua conversa é contada em todo o bairro. A tua conversa é contada em toda a família. Ah, ele não tem mais importância. Deixa que as pessoas te jogam. Que as pessoas te abandonam. Mas não nunca como Gedeão. Que Deus me abandonou. Davi dizendo em Salmo 27, versículo 10. Pois meu pai e minha mãe me abandonam, mas o Senhor me requerirá. Diz meu pai vai me abandonar, minha mãe também vai me abandonar, mas Deus vai me colher. Deus vai te colher. Deus não vai te jogar. Vimos papais também que jogaram filhos. Vimos mamães que jogaram filhos. Mas Deus nunca vai te abandonar. Mesmo dor de demais, mesmo sofrimento de demais, mas creia na fidelidade de Deus, para que Deus não pode mentir. Quando Deus é fiel, porque Ele crê, porque Ele mesmo é, Ele sabe que Ele é capaz de mudar a situação da sua vida. Deus quer, a verdade dele, porque Ele sabe, Ele não pode. Deus crê, a sua boa fidelidade, porque Ele sabe, nunca pode te abandonar. Ele quer a sua própria fidelidade. Ele sabe que a sua situação não é mais grande. A sua situação não é mais grande. Isso Deus quer. Eu não posso mentir. Eu sou mineiro. Eu não sou filho do Senhor. Sou de Senhor. E amanhã vou brigar. O que Deus faz, eu sempre cumpro. Eu não tiro pensamento. Deus me abandonou. Mas Deus vai te colher. O homem vai te jogar. Hoje te disse,
Le livre d'Isaïe. 46 yo. 45. 3 tina 4. 46. Papa kamfutanga maloba na Nzambe. Papa comme c'est la parole de Dieu. Totani maloba na Nzambe na mokana l'Esaïe chapitre 46 23 verset comment 3 tina 4. 3 à 4. Totani maloba na Nzambe na kombo na Yesu. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous restez dans la maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai les mêmes. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Amen. Est-ce que ça me demande qui m'a le bâtiment bien? Ah, on peut parler de Dieu aussi. Pas le bateau sur le long de la Lingala. On peut parler de Lingala. Pour côté à côté. Tobandeli, Esaïe 45, 46, 3 à 4. Écoutez-moi, maison de Jacob. Et vous tous restez de la maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine. Que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai les mêmes. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je vais encore vous soutenir et vous sauver. C'est la parole de Dieu. Deus est fiel. Commencez à vous protéger. De son origine. On va discuter sur le protéger. jusqu'à votre vieillesse, je resterai les mêmes. D'ailleurs, vieillesse, et ça est pas pour tout simplement, soyez du saillot, attends tu vas abandonner, attends tu vas tiquer, attends tu comme il charge pour la façon, attends comme il carge pour la façon, Jésus, Yaya, encore ma charge pour la mobile pour monter. Encore ma charge pour la mobile pour salader. Encore ma charge pour la mobile pour conduire. Mais Nzambe. On dit qu'on s'en charge. On s'en charge pour Nzambe. Nzambe est fidèle. Nzambe est fidèle. Alors il a ça là, Yaya. Yaya Nzambe a ça le long.
epesela Deus. ezala pasi ya l'église, Ezala dor que é demais. ezala minyoko ya l'église, Ezala sofrimento que é demais. Meu amado, peu importe oyo koko passe na vie, não importa o que você passa na peu vida, importe oyo koko lekisa, não importa o que você a passa, souffrance, sofrimentos, ba combat, lutas, makambo makasi, coisas difíceis, oyo koko telemela yo, que podem levantar. ya koko tingala jamais koanile, Isso não vai lutar. capacité ya Nzambe, Capacidade de Deus. mpona kosalela yo Para mpona, que te faça mudar. diable koko telema na bomoi yo. Deus pode levantar a sua vida. Porque se eu levantando na sua vida, e se ela não vai se casar, portanto você não vai estar. Aí pode ser que só você tomar filho. Mas tudo que eles vão falar, levantando na tua vida, não é isso. Aí vai ser a fidelidade de Deus na sua vida. Não é tirar a fidelidade de Deus na sua vida. Deus é fiel. Não estás levantando como não. Estão levantando como não. Não tirar a fidelidade de Deus só na tua vida. O que Ele te prometeu neste ano, o Senhor já liberou para a tua vida neste ano. Mes promesses ya Nzambe Promessa de Deus esukekanda kuaccomplir sempre tinha se cumprido. na kati na bomoi na Na Abraham. filha de Abraão, Ndeko na nga age ya Sara, meu irmão, a idade de Sará, age ya Sara a idade de Sará esala obstacle te não era obstáculo po ete Nzambe akokisa para que Deus po cumpra. ezalaki bapromese na Porque ye a promessa de Deus na kati na bomoi na Sara. na filha de Sará, Yango Bible ezoloba isso é diz na mokanda ya Hébreu livro de Hebreus, chapitre 10 capítulo 10, verset 23 versículo de 3. Bible Agora diz, car celui qui a fait la promesse quando aquele que fez a est promessa é fidèle. fiel. Abraham amonaki age eleki, Abraão viu que a gente já Sara avançou, mpe age eleki, Sarai também já mais Nzambe avançou. lokola prometaki bango Mas já que Deus prometeu a eles, asukeli okokisa Ele yango. sempre já cumpriu. Ndeko na nga celui qui a fait la promesse aquele est que fez fidèle. a promessa Oyo fiel, asala promesse aza fidèle. aquele que fez a promessa Nzambe asalela fiel, o promesse aza Deus kosa te mwasi fez na yo te. a Nzambe asalela o promesse aza ndoko na yo Deus te te. fez a promessa no Nzambe seu apesa dia. yo promesse. Deus que te deu a Oyo promessa, deklara na bomoi aquele na que yo. era da sua vida, Aza ndoko na yo Ele te. não é o seu Po dia, asala para que te faça injustice. justiça. Mais oyo Nzambe Mas aloba. porque Deus falou, Na kati na bomoi dentro na da yo. sua vida, Yaya akokisa e a maioria yango. ele sempre cumprirá. Oyo Nzambe Porque Deus akosala na kati na bomoi na fará yo. na sua vida, Oyo Nzambe que Deus akofungola abrirá lokola baporte como na portas kati na bomoi na yo. na sua vida. Oyo lokola Nzambe que akosala Deus fará lokola nzela como caminho na kati na bomoi na sobre a tua yo. vida. Na mpula oyo Neste ano ekozala monene será grande. koleka bitumba nyonso. Mais do que todas as lutas, Bato batelemisela vai biso. ser levantada contra Makambo você. Nzambe Coisas que Deus akosala na vie na fará yo. na tua vida Na ane oyo neste ano 2021 ane ya makambo ya ano de sika novas coisas. ya ekoleka Mas será mais minene ekoleka monene será mais grande ya bitumba nyonso do que todas as lutas. oyo bandoki Aquilo que batelemisela se yo levantaram. ya esika ennemi Disse que o inimigo atelema levanta. asala oyo Faça akokosala o que ele pôs. souffrance atie Sofrimento coloca. maladi atie Doença coloca. sterilité atie Enfermidade coloca. oyo nyonso ye Tudo que ele atiaki na nzela colocou no seu na caminho. ane oyo Neste ano, oyo nyonso ye tudo que atiaki ele colocou na kati na bomoi na dentro da yo. tua vida. Na ane oyo Neste ano, ndeko na ngai meu amado, yango nde Nzambe akoseservi que nango Deus vai se po servir. omona baprodige Para que approach na kati na bomoi na yo na sua vida. banguna na yo Seus inimigos. bakomona prodige ya Nzambe Seus prodige na de kati Deus. na bomoi na yo A tua vida. banguna na yo Seus inimigos. bakomona bilemo ya Verão Nzambe sinais na de kati na Deus bomoi na yo sobre a tua vida. atiaki souffrance Eles colocaram sofrimento. nakomoni Nzambe alongoli Mas como yango Deus tirou. atiaki
Pascal. oyo ezalaki te na vi na A primeira existia na vida. oyo ezalaki ya mabe longwa Que é de ya e de bom bem. o nzambe aza malamu Deus é bom. yaya lobe eza ya minene Diga quem são grandes. nzambe osalela nga ya Deus me minene fará grandes yaya coisas. makambo ya sika Sobre novas oyo coisas. nzambe abongisi mpona bomoi na Deus yo preparou para a sua na vida. kati na ne oyo Neste ano. yaya ekokokisama Irá se cumprir. yaya nalobi Eu disse que irá se cumprir. ekokokisama okobosa na bapasi E nyonso você esquecerá todo o sofrimento. Aqui na E você vê Deus Mas no a vídeo. Bíblia não Porque a Bíblia diz estima Eu estimo que o sofrimento de tão que o presente sofrimento do seu presente é comparável não é à comparável glória à venida. glória que está vindo. Mas aí é um olho. Nós temos presente esse. E rir não é falar. Mas o que Deus te tratou, Deus te deu um Ele faz coisas da vida. Faz coisas de gente. E se não quer esse Deus que é fiel. Deus que cumpre promessa. Agora Deus é fiel. Sabe Deus? azalaki na besoin kovisite Sara E ele queria visitar Sará. bible ezoloba A Bíblia diz: abraham ayambaki baange Abraão colheu anjos ntango apesi bango eloko kolia quando deu para eles de comer. etango balingi bakende Quando eles iam, balobi disseram: ane oyo kande prochain esse ano não, mas próximo ano, na meme époque na mesma época, tokozonga voltaremos esaka mwasi na yo e Sará e sua mulher azwa seni ficará grávida aobota e nascerá. amen Amém. bible ezoloba A Bíblia diz: Sara seka Sará viu, aseki abi não dizendo: nossa, tala ange oyo somente nessa idade, oyo basentiment nyonso ese todos esili os sentimentos já acabaram. posa kuta makambo nyonso ese esili Vontade de tudo já acabou. na ndenge seigneur na nga asa komi nde mobange Até meu Senhor já está velho. nde ngai nakozwa susu seli na E aí kopota que eu vou engravidar para nascer. nalingi batabaka verset 14 ya genèse 18 14 tanga Somente yango Gênesis 14, 18. réponse ya nzambe apesaki A sara resposta de Deus que deu a Sará. Yet, Genèse chapitre 18, verset 14. 18 14 tanga na partie A. Partie A. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Amen. Nzambe abandi ekoki nango papa. Nzambe abandi kotuna Abraham abi sara mwasi no aseki mpo na nini Sará é sua mulher, por que ele está seguindo? ye sara wana na bibie naseki te Sará disse: não, eu não vi. me nzambe alobi Mas Deus disse: eske eza na eloko moko será que há alguma coisa? ekokokamwisa ngai sara Pode me admirar Deus? mpo sara ndima esu Porque te Sará já não acreditou. nde nasina perde Disse: basentiment já que eu perdi meu todo o naso nakomi na nga da mopange sua ovelha. yango mpenza ekonga na kobota É esse idade que eu vou nascer. mobali nanga mpasi akomi na mobange Meu marido também já está makasi velho. nyonso asili na nzoto Toda essa melodia. me nzambe arépondre bango Mas Deus abi respondeu: eske eza na eloko moko será que há alguma coisa? ekozala difficile Pode ser difícil na bomoi epo na ngai nzambe para mim, Deus. eske eza na eloko moko Será que há alguma coisa? ekoko etone ngai Pode me abalar? ngai nzambe Meu Deus, ndeko na ngai minha amada, nalingi nayebisa yo eu te dizer na ntongo na lelo na manhã de hoje. eza na makambo Tem coisas. ntanso ezolekela mayele na yo Talvez ultrapasse a sua sabedoria. eza na makambo Tem coisas ozomona kendeki minene que é mais grande. eza na makambo Tem coisa. ota mosusu oyebisi bato Talvez você fale para as pessoas. bayebisi yo Disseram para ke você situation oyo essa sa situação mosusu changement ezala te não há uma mudança. mpo na yo Para você. sa mosusu réponse ezala te Não há resposta. ta mosusu mpo na yo Talvez para você. espoir eza Não há bisu te esperança. me nalingi na biso na ntongo na lelo Eles para manhã de hoje. eza na eloko moko te Não há nenhuma coisa. oyo ekokokamwisa nzambe Depois admirar Deus. situation sara Situação de Sará. ta mosusu tobeta basolo Talvez nós falamos nessa conversa. tobeta basolo me mekana noluko vivre yango Só falamos das conversas, mas tenta viver isso. mwasi oyo afandi na libata mosusu inane 2 ans 3 ans obota te akokomprendre pasi Uma wana mulher que está talvez 2 anos, 3 anos sem nascer vai entender essa sikoyo coisa. mwasi ya inane 2 ans Mas a mulher de 1 ano, 2 anos, akoma adaya na susi ele já está aí colocando ye sikoyo yebisanga koko a mama velha. bakoyebisa ye lisusu Fala pra ele aqui. obota Vai nascer. azali na mwa raison koseka Tinha razão de rir. amen azali na mwa raison koseka Sabe, pelo menos razão eza de boye rir. te Não é isso?
Nga pensa. Na boda. Ya tam sio sana ndio yo posa. Como você pensa? Nga pensa. Est-ce que non boda? Será que vou nascer? Nga pensa. Est-ce que non ba? Será que vou casar? Nga pensa. Est-ce que vida vai no chão? Será que minha vida vai? Nga pensa. Est-ce que na combo? Será que estarei bem? Na Brasil lo. Na osuka ndenge. Onde eu vou ter? Na Brasil lo. Na possa sortir ndenge. Na ninguém bisa oya ya. Eu te dizer. Ikabu oya yo. A sua problema. Ekabu sa yo. Que alegria. Ekabu sa tamete. Mas não a Deus. Tem alguma coisa?
T'as vu qui? J'ai des chaînes. Tu es la jambe. Je vieillis. Et bénéficie. J'ai des jamais vu. Donc, à vie. Un juste. Au juste. Il y a un lien qui Il y a le juste. à quoi t'as ma Donc, elle joue. T'as ma qui termine. Mais vous, monsieur, on est décédé. Il est capable de voir. Comme vous êtes hier. Bon, qui ça va voir les amis? Parfois, toi, Vivre. Viverás. Promesse, il y a ça. Agradeça a Deus pela mensagem. Quando o lobo cheque ya baba, Bayando poco monotis escondo ya ndabakabana. Meropo yeke ya baba. Zambe monene, zambe monene, zambe nangaki, mosu swazalite. Zambe monene, zambe monene, Yesu moyanga, zambe nangayo, mosu swazalite. D'abord, nous faisons ensemble merci à cause de la fidélité d'ailleurs. Même si nous faisons merci pour sa fidèle. À qui est-ce qu'on la main d'aller pour sa fidèle? La idée que regardez la famille, comme ça, mais on va y aller. Ma comme ça, on joue à quartier, ça c'est pour y aller. Et ça pour ma femme, et ça pas le gars, il m'a ça mais on s'est fidèle. N'a pas besoin merci. Dans une petite la fidélité, on s'est tombé dans les dos. Ça me la yaya, tout ça me la. Ça me les pas dans ça me. Oh, Samba. Je le crois. Makamaka le kaka moko ezosilisa biso na mayele me na limesa molimo mosantu aede yo mikolo nyonso ya bomoi na yo ondimaka na fidélité ya nzambe malgré badifficulté ya eza badifficulté esukisaka mayele na bato yango toza na besoin ya maloba na nzambe mpo ekoreconforte biso maloba na nzambe mpo eremonte kondima na biso yazo okuta na makambo te eza na makambo esisa mayele okoki na pe eske nzambe azali me nzambe azali siko nzambe alinga te tokomana kwele totunda soki azali po azalaka na ye eza te likambo ozolekisa nde ezolongola mpe existence na ye te yebisa nzambe olima mosantu sunganga vi nanga mobimba malgré badifficulté nandimaka na fidélité ya nzambe malgré bitumba nandimaka na fidélité ya nzambe malgré babiaka kosuka kolela soni nandimaka na fidélité ya nzambe tosambela kombo na yesu yebisa molimo mosantu asunga yo otikala jamais kondioko eza fidélité ya nzambe sunganga molimo mosantu sunganga nzamba yo nandimaka na fidélité na yo nandimaka na fidélité na yo eyinda to ndenge nini nandima na fidélité na yo molimo mosantu sunga ngai ata pasi natika kondi existence na yo te ata nakopwakama ata bakojola ngai ata nakokoma na suka mpenza au bout de mes forces me motema na ngai nandimaka tu yo fidèle natikala jamais komanda na fidélité na yo nandimaka na fidélité na yo nzamba lola nandimaka na fidélité na yo ata chômage ekowumela nandimaka oza fidèle ata stérilité kowumela nandimaka oza fidèle ata bitumba ekotelema babile nandimaka nzambe oza fidèle o sambela ndeko na ngai sambela ya tokosa
pasi na yo ezotala biso incapacité ya nzambe ya eza na baesprit bazi yo bansi ya ekosimba te nzambe nokosala te obanda kosenga malamu mbula boni yo bandi kosenga donc wana bakobotalisa yo que ton Dieu est incapable kaya sare umela bakaya ebele umela mais soki nzambe akokisa akokisa. Quand je dis à Moïse, je vis la souffrance de mon père, je suis descendu pour le délivrer. Quand on a été délivré, parce que sous 430 ans d'esclavagisme, les gens ont dit, yoga, yo posé la situation, c'est Moumeli. Mais pendant l'esprit wana, on est dans la situation de Zamounene, nous sommes incapables. Nzambe otikala jamais kobotisa yo. Nzambe otikala jamais kobalisa yo. Nzambe otikala jamais kopesa musala. Nzambe otikala jamais kodélivrer na maboko ya bandoki basi bakangi yo na famille. Ya banda kobenga na boli wana. Ekende musika na yo na kombo na Yesu Kristo sambela sambela. Sambela 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 sambela. Kosambela kofande za kapilo Samela, Samela. Dans un makamasa, on sait on lembi na kolemba. C'est possible à la côté. On dit pensa mais aussi bagaille. Quand on a la sacrifice, et aussi bagaille. Venga na bali moana. La côté so que ça me no c'est capable. Ça me no ko sala que. Ça me no ko sala que. Thank you.
Amen.